Agora faltam 12 minutos para as 3 horas da tarde e estamos de volta com Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet, no nosso site, que você, é claro, já conhece. O endereço está aí na tela para você digitar no seu computador, no seu tablet, no seu celular e acompanhar também nossa programação pela web. E estamos na Semana do Professor e até quinta-feira vamos mostrar experiências de boas práticas que revelam como a sensibilidade, além do conhecimento desses profissionais, contribuem para o crescimento dos alunos. No ano passado, a professora Carmen Machado, da Escola Estadual Professor Benedito Leme Vieira, de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, ganhou o prêmio Arte na Escola Cidadã para o Ensino Fundamental 2, com o projeto Sente Ver, inspirado no trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch. E é com a professora Carmen que a gente conversa agora, direto de Salto do Pirapora. Tudo bom, Carmen? Prazer recebê-la mais uma vez aqui no Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer. Prazer é nosso. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu vou convidar você e quem está em casa a olhar um trechinho de um registro do projeto feito pela Carmen lá na escola com os alunos dela do ensino fundamental no interior de São Paulo. Vamos rodar. O processo de criação desse projeto, primeiro a gente teve que alterar a espacialidade. Arrastamos as carteiras, as mesas. Depois eu fui inserindo os jogos, porque eu percebi que se você fosse fazer uma cena já buscando para o teatro, ou se você fosse propor alguma coreografia, alguma coisa nesse sentido, era uma exposição muito grande para o adolescente, isso na sala de aula, o outro fica rindo, fica apontando, então eu não queria que eles passassem por esse momento de constrangimento. Muito bem, muito mais do que constrangimento, parece que foi muito divertido, né, Carmen? Quero saber de você, a gente analisando aqui, observando esse trecho do seu projeto, a gente, na verdade, não se relacionaria à ideia que se tem normalmente de uma aula de artes, quando normalmente se trabalha com artes visuais. Qual o principal desafio de apresentar uma atividade como essa aos alunos, trabalhar a dança dentro de uma aula de artes? Bom, o principal desafio é com o espaço, né? Porque tivemos que, você fazer essa alteração na sala de aula, ela não é nada silenciosa, ela é muito barulhenta. Então, tivemos que ter uma organização assim diária. E aí tem uma outra coisa ainda da dança, com os meninos, principalmente no colégio. Eu tirei essa palavra dança e colocava jogos, porque jogar parecia que era permitido, tanto feminino quanto masculino. Isso é muito interessante, né? A gente perceber que mesmo as palavras têm significados muito mais fortes do que a própria prática e você conseguiu aí propor uma ressignificação, na verdade, né, do que significa essas práticas para eles e desenvolvendo essas atividades. A gente tem um outro trechinho agora que mostra já uma próxima etapa, a gente vai ver agora para continuar nosso bate-papo logo depois. Então eu não utilizei mais essa palavra dança. Falei, não vai ser um bom momento de colocar dança. Então estávamos fazendo, experimentávamos. Aí comecei a inserir elementos que tinham nos espetáculos da Pina Bausch com os elementos que a gente podia utilizar, mas não podia ser cópia do que ela havia feito. Daí eu percebi que esses materiais criavam um jogo cênico e dava muita liberdade para a criação. Então comecei a introduzir outras coisas. Muito bacana. Carmen, fala pra gente sobre essa inspiração também no trabalho da coreógrafa alemã Pina Bausch, considerada aí uma artista de vanguarda no mundo todo. De que forma você conseguiu pegar algumas dessas referências, levar para dentro da sala de aula e também compor o trabalho a partir das experiências que os alunos traziam? Uma das características do trabalho da Pina Bausch, e que eu acho extremamente importante, é que ela trabalha com a história de vida dos seus dançarinos, dos seus bailarinos. E eu comecei também com as crianças a trazer as suas histórias de vidas através de fotografias, de momentos da infância que eles gostariam de falar, porque eles se negavam a falar da sua própria vida, eles não gostavam muito de falar de si. Uma outra característica também do trabalho da Pina Bausch, e eu acho que do trabalho de dança no colégio, é que eu não queria que eles reproduzissem uma cópia do que eles estavam vendo, mas que eles, através do trabalho da Pina Bausch, eles pudessem criar a partir dos elementos. Então eu trouxe toda
o filme da Pina Bausch, fotografias, alguns estudos que eu também estava fazendo da Pina Bausch. Então, como é que eu trago esses elementos? A Pina Bausch trabalha com isso. E aí eu falava para eles, olha, isso a Pina Bausch já fez. O que é que nós podemos criar a partir disso? O que essas imagens da Pina Bausch nos provocam? E quais os movimentos disparam a partir dessas imagens provocadas do trabalho da Pina Bausch? E aí foram surgindo coisas muito interessantes. E eu ia filmando, fotografando, até que consegui, no final desse processo, muitas filmagens, fotografias, muitas coisas interessantes. E aí a gente sentou e foi conversar sobre isso. E também fazer esse processo de avaliação do processo todo, na verdade, né? De aprendizado, de construção coletiva desse projeto tão interessante. Agora, para quem acompanha aqui Conexão, deve lembrar que a Carmen já conversou com a gente. A Carmen está colecionando prêmios aí, ela já levou inclusive o prêmio Nota 10 da Fundação Vitor Tivita, agora levou também o prêmio Arte na Escola Cidadã. Carmen, que diferença você percebe que fez aí para a formação dos alunos, para a percepção deles sobre realidade, sobre a mesma visão de arte que eles tinham antes e têm agora, após fazerem parte desse projeto? Bom, antes, eles até ouvi já dos alunos falando sobre isso. O teatro e a dança eram utilizados como recurso pedagógico. Nas datas comemorativas, não havia um pensamento artístico e estético. Hoje, quando eles falam em arte, eles acreditam muito no processo de criação. E dentro dessa linguagem artística e estética, com esse cuidado do figurino, o cuidado na preparação. Então, hoje eu não olho só no fazer, mas o processo de criação ele é tão importante quanto o ato de fazer, de produzir. Muito bacana. Carmen, mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa, meus parabéns pelo Dia do Professor comemorado amanhã e que você continue aí fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Um abraço para você. Outro. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, eu mostro para você de casa agora o site do projeto, onde você pode conferir o vídeo na íntegra com a experiência da professora Carmen e todos os outros vencedores do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Está aí para você na tela, artenaescola.org.br é o endereço. E eu falo para você também que no dia 24 de novembro será entregue em São Paulo, o 15º Prêmio Arte na Escola Cidadã. São 800 projetos que foram inscritos e 5 foram escolhidos como vencedores nas categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. O Prêmio Arte na Escola Cidadã tem por objetivo identificar, reconhecer e divulgar projetos exemplares na área de arte. Mais informações, então, no site que eu mostro mais uma vez para você, artenaescola.org.br. Lá você também pode assistir todos os vídeos, como eu disse, tanto da experiência da professora Carmen como dos outros vencedores que a gente tem conversado aqui ao longo dessa semana no Conexão, tá certo? Na próxima entrada, então, a gente fala sobre câncer de mama, pois é o mais comum entre as mulheres. Estamos em outubro, que é o mês de luta contra esse tipo de câncer, e o movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu lá nos Estados Unidos na década de 90 para estimular a participação da população no controle desse câncer, fazendo um autoexame, prevenção. Então não perca essa conversa, mande desde já suas dúvidas pelo Facebook ou pelo Twitter do canal Futura. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre câncer de mama depois do programa Nota 10 e eu estou aqui à sua espera. Até já!